Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática e a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente das nossas últimas aulas. Hoje eu não vou passar exercício no livro, eu quero relembrar alguns conteúdos com vocês e dar algumas informações para vocês sobre esses conteúdos que a gente ainda não tinha falado antes. Eu vou voltar nos nossos conteúdos desde o começo do bimestre, do segundo bimestre, e vou falar com vocês algumas coisas novas, dar algumas informações novas. É importante que vocês estejam com um caderninho ou com um bloquinho de notas. Na última página do nosso livro tem uma parte de anotações, então também, quem não tem o caderno, aquela parte vai ser bastante útil hoje. A gente começou o bimestre falando da importância e da popularização da internet. A gente falou que a internet, entre os meios de comunicação, né? Internet em conjunto com o computador, né? A internet, dentre os meios de comunicação, foi uma das ferramentas que se popularizou mais rápido. No comecinho do bimestre, vocês devem se lembrar desse gráficozinho que a gente viu, do tempo que demorou para cada nova tecnologia ir se popularizando. E a gente vê aqui, ó, que o tempo que a internet levou para se popularizar foi o menor tempo de todos. E o que chegou mais próximo da internet foi o celular, certo? Mas o que isso diz pra gente? Por que quando começou a surgir novas tecnologias como a eletricidade, o telefone, o automóvel, não se popularizou tão rápido quanto a internet? Porque na era que surgiu a internet, já havia uma tendência do avanço tecnológico ser cada vez mais rápido. Então, hoje em dia, a gente tem um avanço tecnológico muito rápido e a gente tem uma facilidade de adquirir essas tecnologias um pouco maior do que era antigamente, certo? Porque hoje em dia as tecnologias são um pouco mais baratas, a gente tem uma facilidade maior de comprar, de parcelar, enfim, são muitas opções que a gente tem hoje em dia que antigamente não existia, não é mesmo? Então, tudo isso contribui para que a internet tenha se popularizado tão rápido assim como foi. Agora, uma coisa que eu não tinha falado com vocês ainda é que quando a internet surgiu, ela tinha um propósito muito diferente do que ela tem hoje em dia. Quando a internet surgiu, ela foi criada no meio da guerra com o propósito de proteger dados militares, porque estava no meio da guerra e os Estados Unidos precisavam proteger as informações de guerra. O que acontece é que eles perceberam que dentro das bases militares, os computadores que tinham as informações, não é mesmo? Eles ficavam muito vulneráveis, porque em caso de bombardeio, vamos imaginar que aqui a gente tem uma base militar dos Estados Unidos número 1. Então, dentro da base número 1, a gente tem as informações de estratégia, de ataque, posição do inimigo. Lá na base número 2, eles têm o nome, as informações das pessoas. Na base número 3, eles têm um levantamento de tudo que os Estados Unidos possuem. Aí, certo dia, a base número 1 é atacada e bombardeada. Todas aquelas informações que estavam naquela base seriam perdidas, porque não teria comunicação entre as bases. Então, as informações da base número 1 seriam perdidas. Eles identificaram que isso era um problema, não é mesmo? Dentro de uma guerra, todas as informações são bastante valiosas. Então, eles identificaram que isso era um problema e que precisava haver uma comunicação entre esses computadores. Daí surgiu a internet, que na época era chamada de ARPANET. E só teve essa mudança de nome quando ela começou a ser comercializada e aí virou internet. Começou dentro dos Estados Unidos e demorou ainda alguns anos para sair, para ser vendida fora. No Brasil, ela só começou a ser comercializada mesmo em 1995. Bom, daí a gente sabe que mudou bastante o propósito, que já não era mais só com essa finalidade de proteger dados,
ela começou a ser estudada, a ser melhorada e vendida com finalidade de entretenimento, vendida para a gente se distrair, para ver um filme, para ouvir música, para conversar com os amigos e tudo mais. No Brasil, volto a falar, só em 95 que as empresas começaram a vender a internet. Mas aí eu te pergunto, a internet tem um dono? Não. A internet hoje em dia, como a gente conhece, ela não possui um dono, ela possui administradores ao redor do mundo inteiro. E a gente não consegue atribuir a internet a uma empresa só ou a um país só. Com isso, a gente teve, com a chegada da internet para finalidades de entretenimento, a gente teve um avanço de uma coisa que a gente acha que é nova, mas que na verdade já é muito antiga, que são as redes sociais. Eu lembro de ter falado com vocês sobre as redes sociais que a gente usa hoje em dia pela internet, mas que a nossa bisavó, nossa tataravó já utilizava também. E aí eu te pergunto, como se naquela época não tinha nem o computador com tanta facilidade em casa igual a gente tem hoje, não tinha internet igual a gente tem hoje, como que a minha tataravó utilizava as redes sociais? Pois é, o que é uma rede social? Uma rede social é um lugar onde você vai, né, para compartilhar informações, fotos, músicas, vídeos, para trocar ideias com amigos ou fazer novas amizades, não é mesmo? E eu te pergunto, quando a sua tataravó queria conversar com os amigos que já tinha, fazer novos amigos, o que ela fazia? Ela ia para o portão, ela ia para a pracinha, e esse encontro de pessoas já é uma rede social. A diferença é que antes isso só tinha possibilidade de ser feito ao vivo, e hoje em dia a gente faz isso através do computador. Então, o computador, o celular, né? Mas atualmente, então, a gente ainda tem mais facilidade ainda, porque ainda tem o celular. Então, o que era feito antigamente presencialmente com as pessoas, em encontros reais, hoje em dia a gente consegue fazer virtualmente, através do celular, do computador. E isso é uma vantagem porque facilita, né? A gente não precisa ir lá buscar o álbum de fotografias, a gente não precisa ir buscar o DVD, a fita cassete para mostrar um vídeo. Então, isso facilita o encontro entre as pessoas, mas isso não é uma ideia nova, isso é uma coisa que desde os primórdios já acontecia. E a tendência é que quando chega uma nova tecnologia, ela vai criando novas atividades e vai aprimorando as atividades que a gente já faz. Uma dezena de coisas que a gente já fazia antes, a gente continua fazendo hoje de uma forma mais fácil, mais rápida, mais eficaz com a internet, não é mesmo? E a gente viu também que isso tudo faz com que houvesse a necessidade, né? Identificaram que havia necessidade de criar um dia para comemorar esse avanço tecnológico, essa popularização da informática. Por quê? Porque a informática, ela hoje em dia ela é presente no nosso dia a dia em praticamente todas as áreas, não é mesmo? Você vai num banco, você vai numa loja, no cinema, dentro de casa, onde a gente vai, a gente está rodeado de computadores, de vários tipos diferentes de computador e vários computadores que hoje em dia já são conectados, não é mesmo? Então, isso faz com que a informática tenha uma importância na nossa vida que, de repente, a gente, se não parar para pensar, não vai nem identificar. Mas se, de repente, acabasse todos os computadores no mundo, a gente ia ter uma vida bastante diferente do que a gente tem hoje. Então, criou-se um dia especial para comemorar o Dia da Informática, para comemorar esse avanço da informática, esse avanço tecnológico, e todos os profissionais que trabalham diretamente ou indiretamente com isso. Porque a gente sabe que as profissões hoje em dia, elas estão diretamente ligadas à informática, né?
pelo uso de computadores, celulares, programas, aplicativos, mas também estão indiretamente ligadas também, às vezes em coisas que a gente nem imagina. E além das profissões convencionais, né, fazerem uso da informática, a informática também propiciou o surgimento, né, de novas profissões, como youtubers, instagramers, bloggers, pessoas que dão consultoria, que ajudam quem quer ser youtuber, quem quer fazer um blog, quem quer montar um site. São coisas que antes desse avanço todo não existiam. E aí, por causa desse avanço das tecnologias, essas profissões passaram a existir. Então, a gente começou a comemorar no dia 15 de agosto, o Dia Mundial da Informática. Por que no dia 15 de agosto? Porque foi nesse dia que foi apresentado ao mundo o primeiro computador, aquele que a gente chamava ainda de ENIAC. Aquele que havia apenas uma função, que era de calcular, ele foi apresentado ao mundo no dia 15 de agosto. E é por isso que a gente comemora nesse dia o Dia Mundial da Informática. É claro que de lá para cá aconteceram muitas coisas e essa área evoluiu bastante, né? A gente falou hoje nas últimas aulas da inteligência artificial, que são os computadores que são programados para parecer que estão pensando. A gente falou do uso do robô no nosso dia a dia, em alguns trabalhos que facilitam a vida do homem por não deixar ele ficar em perigo, por fazer trabalhos pesados, trabalhos que de repente precisavam de uma precisão, né, de ser tão certinho que ia ser muito difícil para o homem realizar. Então, isso tudo a gente teve de avanço. Eu espero que vocês tenham gostado de revisar um pouquinho o que a gente viu, para poder relembrar, para poder o conteúdo ficar fresquinho na mente, né? Para a gente não ficar só avançando. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem e eu vejo vocês semana que vem. Beijinho, tchau, tchau.